Esse é o podcast da sua vitrine do sucesso. Quero te dizer que é muito bom ter você aqui comigo. Eu sou o Marcos Castro, seja bem-vindo ou bem-vinda e vamos lá! Olá, eu sou o Marcos Castro da sua vitrine do sucesso, Quero te dar as boas-vindas aqui a esse podcast, Eu não sei se você está só me ouvindo nesse momento ou se você está assistindo esse vídeo aí no canal no YouTube, em algum lugar. Então seja bem-vindo. Eu tenho a honra aqui hoje de receber a Vanilda, que é proprietária lá da Imobiliária Cardoso, e a Amanda, A Amanda trabalha lá junto com a Vanilda na imobiliária. E a proposta nossa de hoje, senhoras, é bater um papo, E a gente vai falar sobre essa questão do crescimento, do desenvolvimento de uma empresa, que é composta por pessoas e as quais essas pessoas, com todo o conhecimento e habilidade que elas têm a possibilidade, eu vou dizer assim, de garantir o sucesso ou não de uma empresa. Então não dá para a gente poder falar de empresa sem falar de pessoas, e eu quero que vocês fiquem à vontade para poder compartilhar aí o conhecimento que vocês têm, e com certeza eu tenho muito a aprender, e com certeza as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento também vai conseguir acompanhar o raciocínio e aprender também o suficiente para mudar às vezes ali o jogo do dia a dia, a realidade, tá? Então o tema o crescimento é um desenvolvimento de uma empresa, só é possível se houver a consciência. Então vou repetir de novo para você entender. O crescimento e desenvolvimento de uma empresa só é possível se houver a consciência. Então o que é essa consciência? Essa consciência é a percepção do estado atual, de tudo que está acontecendo, assim, não é só dentro da empresa. Às vezes, se você levar para a sua vida pessoal, não é só dentro da sua casa, no dia a dia ali com as pessoas que você convive, mas é no mundo em nossa volta. Às vezes um impacto, algo que acontece na economia lá nos Estados Unidos, às vezes acaba impactando e mudando um pouco da realidade nossa. Aqui no Brasil, aqui em Silvânia em especial, uma coisa que aconteceu tão longe. Então a gente precisa ter uma clareza, uma percepção do nosso estado atual de uma forma geral. E tem uma frase que eu vi no livro do Paulo Vieira, onde ele fala lá assim que o passado influencia o nosso presente e o presente influencia o nosso futuro. Então, o que aconteceu no passado, vou dizer assim, as experiências em gerais, os fatos, eles influenciaram a sua vida hoje, o resultado que você tem hoje. E o que acontece hoje, ou o que está prestes a acontecer agora nos próximos segundos, vai ser determinante também para o seu futuro. Então, muitas das vezes, talvez as pessoas não tenham aquela vida que elas sonham, que elas desejam. Mas elas podem trabalhar hoje para poder construir o amanhã. E se não é possível você adivinhar o seu futuro daqui 10 anos, é possível você hoje começar a construir, imaginar, ter clareza dele e de todo o processo que você precisa poder desenvolver na prática para poder construir essa realidade tão sonhada, tá? E eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Vanilda. Você, enquanto empreendedora, tipo assim, quais que são os seus desejos? O que você sonha? O que você busca? Conta um pouquinho aí da sua história, quanto tempo você trabalha e me conte aí o que é o seu desejo, o que é os seus sonhos. Sim. Então, eu trabalho no ramo imobiliário já tem cerca de 8 anos, sendo que parte desse tempo eu trabalhei para uma outra empresa. Então, o meu crescimento enquanto empreendedora, ele já veio desse emprego anterior. Eu trabalhei 3 anos em uma outra imobiliária e abri meu escritório. E de lá para cá, a gente vem trabalhando com o objetivo de crescer, com o objetivo de fazer a diferença, Então, assim, uma das coisas enquanto empreendedora que eu sempre busquei e sempre tentei foi ser realmente uma empreendedora, mas uma empreendedora que fosse fazer a diferença na vida das pessoas. Não é uma pessoa qualquer que abre uma empresa e que faça de qualquer forma. Então, desde o início do meu trabalho, eu sempre trabalhei dessa forma. Então, assim,
um dos maiores problemas que eu enfrentei foi exatamente essa falta de comprometimento das pessoas, foi essa falta de responsabilidade que as pessoas no meu ramo trabalhavam, ou da forma que as pessoas agiam e agem até hoje. Então, assim, diante de todo o exposto, de toda a negatividade que existe no ramo de comércio no geral, empresas no geral, eu procuro trabalhar de forma contrária. Então, assim, o que me fez hoje crescer enquanto empreendedora é a forma que a gente trabalha. A gente trabalha com atendimentos personalizados, que eu trabalho no ramo imobiliário, né? Eu tenho a imobiliária Cardoso. A gente trabalha com os atendimentos personalizados porque a necessidade da Amanda não é a necessidade do Marcos e, consequentemente, não é a necessidade de outros clientes. Então, o que nos faz destacar diante de todas as imobiliárias que existem? Por exemplo, Silvânia tem mais de 21 mil habitantes, né? Zona rural e cidade. E nós temos hoje 4 imobiliárias. Então, o que nos faz destacar diante das outras? É exatamente o atendimento personalizado que a gente tem com relação aos nossos clientes. Então, a gente atende cliente de baixo padrão, de médio e de alto padrão, e a gente tenta buscar uma resolução para o problema desses clientes. Quando eu digo a gente, é nós, imobiliária. A imobiliária é minha equipe, não é o prédio. Então, assim, a minha equipe trabalha em prol dos clientes. E, assim, um dos principais problemas que a gente encontrou nesse meio tempo foi realmente adquirir a confiança das pessoas, porque muitas pessoas fazem de forma errada, de forma diferente. Então, assim, até que a gente adquirisse esse comprometimento, a palavra seria o quê? Responsabilidade, comprometimento para com nossos clientes foi complicado, porque na mente das pessoas, o ramo que a gente trabalha é um ramo que as pessoas não têm um nível de conhecimento específico, que as pessoas não têm, por exemplo, eu não sei dizer a palavra exata, mas assim, a gente não é bem visto na sociedade. O corretor de imóvel, ele tem fama de caloteiro, ele tem fama de passar as pessoas para trás, ele tem um monte de famas aí. Então, assim, a gente veio para buscar resolver esse mito que, na verdade, existe com relação ao que a gente faz, porque é tudo muito sério o que a gente faz. Então, assim, a gente está crescendo devagarzinho e a gente está conseguindo cada dia mais ter realmente o reconhecimento, né, das pessoas. E o interessante é que, assim, na fala sua, o que eu venho percebendo é até uma frase que você me falou um dia, que eu não sei se eu vou falar a frase certinho, mas é que você não vem de casa, você realiza sonho. E realizar sonho, na prática, nem sempre é empurrar qualquer tipo de imóvel para o cliente. Né? Então, às vezes a gente vê, eu vou te dizer que não é só no ramo imobiliário não, é no geral. Tem muitas empresas que não se trata de resolver o problema do cliente, mas se trata de vender o produto, de ganhar o dinheiro. Então, enfia o negócio goela abaixo e às vezes nem sempre aquilo que a pessoa está entregando para o cliente ali é o que ele precisa, é o que ele está buscando. Então, é questão de comprometimento, é questão de, eu digo, de integridade. É de integridade. Né? Acho que a gente precisa, os negócios em geral existem para poder resolver problemas das pessoas, mas a gente precisa também ter esse comprometimento com o próximo. Acho que isso está em primeiro lugar. Né? E infelizmente no mundo de hoje nem todas as empresas têm, vou dizer assim, essa integridade, que acho que não é questão de empresa, é ser humano, não dá para poder ir longe. E eu gostaria também que você contasse pra gente um pouquinho assim, Vanilda, você enquanto empreendedor, enquanto dona de um negócio, quais que são os principais desafios que você percebe no dia de hoje, não só o seu, mas assim, no geral, de todos os empreendedores que você conhece, que você tem contato no dia a dia, que você conversa, o que seriam os maiores problemas que essas pessoas têm, às vezes um problema, algo que ela sente com relação àquilo, o que você me relata sobre isso? Eu acredito que um dos maiores problemas que a gente enfrenta em se tratando de empreendedorismo e por ainda ser uma empresa pequena, que enquadra aí no Simples Nacional, a gente tem muito problema com relação a impostos, por exemplo. As empresas
nós que somos empreendedores, a gente é empreendedor também do governo federal, governo estadual e municipal, porque as taxas que a gente paga são altíssimas. A desonestidade de pessoas que trabalham, independente do ramo, é muito grande. Então, assim, hoje a gente tem um problema da concorrência desleal. São pessoas que fazem de tudo para ter o cliente, que foi o que você acabou de falar, enfia qualquer coisa no cliente simplesmente para, no meu caso, para assinar um contrato de compra e venda. Nós procuramos trabalhar de forma diferente. A gente vai ver aquilo que o cliente precisa, aquilo que está na capacidade do cliente, e a gente vai trabalhar esse cliente para a necessidade dele, seja ele investimento, seja ele o imóvel próprio. Então, assim, a gente não trata as pessoas como se fosse um produto, a gente trata as pessoas como se fossem pessoas procurando o produto, e o produto certo para cada pessoa. Então, essa é a forma que a gente trabalha. E com relação à parte, assim, vamos dizer, de equipe, você percebe que é uma dificuldade grande também que existe hoje entre os empreendedores na hora de contratar, de ter uma equipe, às vezes contratada, uma equipe bem ajustada, produtiva, seria um problema também nos dias de hoje? Como que é isso? Sim, se tratando de empresa hoje, a equipe que trabalha, né, dentro de uma empresa, além dela ser primordial, é difícil a gente conseguir uma equipe que trabalhe assim 90% em sintonia. A gente não vou dizer 100%, porque 100% é quando tá tudo assim, né? Quando não tem nada para melhorar. Então, como a gente sempre tem algo para melhorar, então eu digo assim, que é muito complicado. Nós tivemos desde o início que eu abri o escritório, eu sempre tive problema com relação a contratações. São pessoas que vêm, que dizem ter um propósito e na verdade o propósito não é exatamente aquilo. A maioria das pessoas você percebe que está ali para receber um salário e não para trabalhar, para desempenhar, para crescer. E nós que somos empreendedores, todos nós, a gente quer alguém que queira crescer com a gente quer alguém que queira produzir, alguém que queira crescer junto com a empresa. Não é uma pessoa simplesmente para estar ali e ganhar um salário. Então, assim, a gente teve muita dificuldade, eu já devo ter aí, né, uns 5 anos de empresa no mínimo, e nesses 5 anos nós tivemos assim uma rotatividade grande, eu considero grande, com relação a funcionários, exatamente por causa disso, porque as pessoas têm dificuldade em aprendizagem? Tem, mas o maior problema das pessoas, das quais necessitam do trabalho, é realmente a falta de comprometimento daquilo que está fazendo. Então, assim, e se a pessoa não cresce dentro da empresa, a empresa não cresce, não tem como. O empreendedor, o proprietário da empresa, o acionista, seja quem for, ele não cresce sozinho. A empresa não é só o proprietário, porque se fosse, não precisava de mais ninguém. A gente conseguia fazer tudo e gerir tudo. Então, a gente teve uma dificuldade bem grande com relação a isso. E assim, quando você fala aí do comprometimento, acho que isso, a Amanda vai me ajudar a dizer isso. Será que essa falta do comprometimento que muitas pessoas têm aí, no geral, em seus negócios, será que seria falta um pouco, às vezes, de consciência dos colaboradores que estão ali dentro? Você acha que, no geral, aí, a maioria das empresas, a maioria das pessoas, todo mundo tem consciência no nível geral, que precisa do serviço, o porquê que precisa, por que precisa ter um bom atendimento, que não se trata só da empresa, mas que se trata do próximo? O que você poderia falar aí, me contar sobre essa questão da consciência? É importante ter consciência? Sim, importante. E assim, no seu dia a dia, o que é a consciência lá no seu dia a dia, lá no seu trabalho? Seria a consciência de todas as atividades que você tem que desenvolver? Você tem consciência disso tudo? Tem. Você tem consciência de quais são as suas dificuldades, aonde é que você precisa melhorar? Sim. Sim, também. Agora sim. Então, assim, o tema, né, o crescimento de uma empresa está muito relacionado à questão do nível de consciência
dos colaboradores em geral, do proprietário da empresa. E quando a gente fala sobre essa questão do nível de consciência, a gente acaba entrando na questão das etapas desse progresso. O que são as etapas? Hoje eu estou aqui e amanhã eu sonho em estar no ponto B. Então vamos deslocar do ponto A para o ponto B. Mas para mim conseguir chegar lá, eu preciso... É importante, não é que eu preciso, mas é importante eu ter clareza sobre essas etapas. Porque essas etapas são, meio que eu vou dizer que sim, que são minha bússola, é o que vai me orientar, é o que vai me ajudar, principalmente no momento que eu tiver aquela dificuldade. E as etapas do progresso a gente começa aí pela parte da consciência, né? O que a gente se propõe a falar aqui, né, nessa noite de hoje, aqui nesse podcast, né? A questão da consciência, do crescimento, desenvolvimento, tanto de uma empresa quanto desenvolvimento pessoal, né, de cada um. E a consciência em si é o quê? É você ter clareza, né, de onde você quer chegar, você ter clareza do que é a missão da empresa. É você ter clareza de todo o processo, né, igual a pergunta que eu fiz para Amanda. Você tem consciência de todas as tarefas suas no dia a dia? Sim. Então vamos relatar. Aí descreveu as tarefas. Você tem consciência de quais são as suas dificuldades? Porque, sei lá, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão ali sofrendo no dia a dia, estão com dificuldade, não só o colaborador, mas até a gente enquanto empreendedor. Você está ali com dificuldade e você não consegue resolver. E a pergunta que eu faço, por que você não consegue resolver? Pode ser porque o seu nível de consciência com relação àquele problema, ele ainda é um nível baixo, porque a partir do momento que você tem uma clareza do todo, você consegue entender o que você tem que fazer, quais são as ferramentas que vai ter o poder de te ajudar a resolver aquela situação e levar você e a sua empresa para o próximo nível, né? Então acho que é muito importante essa primeira etapa, a questão da consciência, e daqui a pouco eu vou trazer a Amanda aqui comigo, para a gente poder falar um pouquinho, né? A gente quer, ao mesmo tempo que a gente está conversando sobre isso, o objetivo nosso é dar dica para as pessoas, do que elas podem fazer, utilizar no dia a dia para poder aumentar esse nível de consciência e resolver os problemas atuais que as pessoas têm. E assim, entenda essa questão do problema, desse nível de consciência aí, assim, como uma forma que você tem tanto de ter mais conhecimento quanto de desenvolver novas habilidades. Igual conversando muito com a Amanda, falando, ela me relatando, eu tenho vergonha. Tá, eu tenho vergonha. Então agora ela tem consciência que ela tem vergonha, e até que ponto isso vai ser limitante na vida profissional dela? Aí identificamos, até certo ponto vai ser limitante. Então a gente precisa resolver. Sim, como que a gente vai resolver isso? E aí inicia um trabalho, né? Então não é só a parte, eu vou dizer assim, do conhecimento técnico específico da área, que você, colaborador, que está nos assistindo, nos ouvindo, ou você, empreendedor, empresário, precisa, mas a habilidade também do dia a dia, de uma ferramenta que você trabalha, que você utiliza. E a segunda... Essa consciência aí... Pode falar. Com relação a essa consciência, é um tema interessantíssimo, vou explicar por quê. Porque essa consciência, a gente está falando um pouco voltado para o colaborador, mas essa consciência ela também é para nós, enquanto empreendedores. E o que é interessante nisso, porque assim, às vezes é muito fácil para mim, hoje eu entendo, que é muito fácil para mim estar na posição que eu estou e cobrar. Eu preciso disso, eu quero isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aí vem bem essa palavra, você tem consciência que a pessoa foi realmente instruída para aquilo que você está pedindo? Você tem consciência de que você treinou a pessoa, que a pessoa está capacitada para aquilo que você está pedindo, para o serviço que a pessoa tem que fazer? Então, assim, isso me fez pensar bastante a questão da consciência, porque ela tem que partir da gente também. E eu falei lá atrás sobre a quantidade de funcionários, né, o fluxo de pessoas que passam pelas empresas, não só pela minha. Sim. E aí, falando sobre consciência, a gente começa a imaginar, será que algumas dessas pessoas, porque várias não, mas algumas dessas pessoas, se a gente tivesse tido assim um bate-papo assim, tipo esse,
que a gente pudesse entender onde é que estava a dificuldade da pessoa, ou onde estava a dificuldade daquilo que eu precisava que fosse feito, será que não teria conseguido se organizar? Então isso é bem interessante, não só para os colaboradores, mas para nós enquanto empreendedores. Isso, é bem assim, é interessante e necessário para as duas partes, porque eu vejo isso como uma balança. Não depende só de um lado para a balança poder equilibrar, depende dos dois lados, né? E agora a gente entra na segunda etapa, após a consciência, que é a parte da autorresponsabilidade, né? Então, o que é autorresponsabilidade? Vamos entender a etapa de consciência da seguinte forma. Eu vou fazer uma analogia aqui para ver se a gente consegue entender melhor. Imagina que a gente está aqui no chão aqui em busca de subir uma montanha. Então, a gente está aqui na parte de baixo. O objetivo nosso é chegar lá em cima. Correto? Então a primeira etapa para mim poder alcançar o objetivo meu, qual que é o objetivo meu, Amanda? Chegar lá em cima da montanha, não é isso? O objetivo meu é chegar lá em cima da montanha. Para mim poder conseguir chegar lá em cima, a primeira etapa é o quê? Consciência do que eu quero. Segunda etapa que a gente entrou agora, autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade eu vou dizer que é o caminho, é o percurso. O que é autorresponsabilidade? É você, muitas das vezes, quando você tiver um obstáculo no meio do seu caminho, e às vezes você com dificuldade de superar ele, de passar por ele, ou se você não conseguiu da primeira vez, acho que a primeira coisa é o quê? Não joga a culpa no outro, não. Assuma a responsabilidade. Sim. Tenha a clareza que aquilo é um obstáculo e comece a buscar você próprio o que você pode fazer, qual que é a ferramenta que você precisa. Eu preciso de uma picareta para poder quebrar aquele pedacinho de pedra. Eu preciso que é uma enxada para poder limpar o caminho, para mim poder passar. Então é assumir a autorresponsabilidade e entender que o resultado que você tem hoje é porque você merece. A dificuldade que você tem hoje é porque você ainda não desenvolveu o que precisa desenvolver para você poder superar. E uma frase que eu falo muito: o problema que você não resolve, ele se torna o seu limite. O problema que você não resolve, ele se torna o seu limite. Às vezes na faculdade, eu já tive colegas que falaram que eu não tirei nota boa na tal prova porque o professor é ruim. Pô, será que depende só do professor? Será que não tem uma parte ali que não depende dele? Então é a gente ter essa autorresponsabilidade que vem depois dessa consciência do que você quer e você conseguir. Todo mundo é inteligente, não tem ninguém burro. Eu digo muito assim, não tem ninguém burro, todo mundo é inteligente, tem capacidade. E por mais que às vezes você não sabe o caminho, eu tenho certeza que você tem uma pessoa próxima que consegue te orientar. Você só tem que correr atrás. Muitas coisas aí, às vezes, que a gente, eu vou dizer assim, utiliza ali dentro da Smoker Eventos, não tinha ninguém para ensinar. A gente foi lá no Dr. Google, toda a equipe, vamos pesquisar, vamos entender como é que faz isso. Então a gente precisa assumir, eu vou dizer assim, as rédeas da nossa vida, ter essa autorresponsabilidade, e que está bem ligado também à questão da pessoa assim, ser proativa. Existe a pessoa reativa, né, que é essa que joga a culpa nos outros, que tem desculpa para tudo, né, que nunca a culpa é dela. E tem a pessoa que é proativa, né, e a pessoa proativa, a principal característica dela é essa, é que ela busca. Ela vai de encontro com aquilo que ela precisa. E às vezes ela precisa de uma reunião com o presidente tal da companhia X, e ela está aqui em busca, esperando, mas a pessoa não vai ligar para ela e convidar para uma reunião, ou às vezes não vai disponibilizar um horário na agenda dela para poder ouvir. O que ela faz? Ela não fica ali parada esperando. Ela dá um jeito, ela cria uma situação ali para poder gerar uma oportunidade, para poder abrir essa janela de oportunidade que ela precisa para poder ir. E eu acho que o desafio, um dos principais desafios hoje, em geral no mundo, eu vou até sair um pouco de dentro de empresa agora também, é isso. Imagina uma pessoa que está, às vezes, desempregada. O que ela poderia fazer ao invés de ficar lamentando e jogando culpa no governo e falando que não tem serviço? O que ela poderia fazer? Qual que é o tipo de conhecimento, às vezes, que ela poderia buscar e, às vezes, começar a falar sobre aquilo para que mais pessoas tenham consciência que ela tem aquela habilidade, tem um conhecimento para resolver aquele tipo de problema. E, a partir desse momento, ela começa a difundir tanto o conhecimento dela quanto o que ela busca. Ela começa a atrair do mundo a oportunidade que ela busca, que ela deseja, que ela sonha. Então eu vejo muito assim por esse lado também a questão da autorresponsabilidade, né, que está relacionada a você ser uma pessoa proativa e não reativa, que vive reclamando e jogando a culpa sempre nas pessoas.
E é isso. E isso aí que você está falando é tão sério, porque hoje pode ser a empresa que tem 1 funcionário, 2 funcionários, 30, 100 funcionários. O que a empresa busca hoje, o que as empresas no geral buscam hoje, seja pequena, seja média, seja grande, são exatamente essas pessoas que têm autorresponsabilidade. Porque assim, da maneira que você vai crescendo, quando você direciona o serviço para alguém específico, você direciona ou você precisa confiar na pessoa. Se você não percebe essa autorresponsabilidade na pessoa, como é que você vai confiar na pessoa? Aí o que vai acontecer? A pessoa não vai fazer e você vai ficar ali vigiando, ou seja, aí você não trabalha, a pessoa não trabalha, você não cresce e fica aquilo ali. Então assim, essa autorresponsabilidade eu considero um dos itens mais importantes para um colaborador dentro de uma empresa. Com certeza é um dos itens mais importantes. Então a primeira etapa, a gente falou a consciência. Consciência, eu estou utilizando a analogia que a gente vai subir uma montanha, que a gente está embaixo, o objetivo é a gente chegar no 1 de consciência, que é o quê? Consciência. Saber aonde você quer chegar. Iniciou o processo de subida da montanha, autorresponsabilidade. Assumir o controle ali, e por mais que a situação esteja difícil, não dependa só das pessoas em volta, da natureza, para você poder superar as dificuldades, os desafios que você tem no caminho. Né? Da sorte. Né? Essa tal da sorte, a gente ouve muitas pessoas falar isso. Né? Fulano é de sorte. E a terceira etapa, né, depois que você começou a escalar a montanha ali com a sua autorresponsabilidade, aí você vai conseguir chegar lá no pico da montanha. E quando você chega no pico da montanha, eu vou dizer que uma das primeiras coisas que você faz é comemorar. Né? Você comemorar a conquista e refletir sobre todo o processo que você passou para poder subir, as dificuldades. E o bacana é que quando você chega no topo da montanha, que você chegou lá no ápice, na verdade ainda não é bem o ápice. Porque quando você chega no topo, você alcançou o objetivo X, aí você já passa a ter um outro objetivo maior que é aquele, que é o Y. E aí a coisa vai indo, não para esse crescimento, esse desejo que a gente tem. Mas o bacana de você chegar no topo e refletir sobre todo o processo que passou, é que você vai conseguir perceber o tanto de conhecimento que você agregou no meio do caminho, o tanto de habilidade que você desenvolveu no meio do caminho. E se você eu vou dizer assim, se você tem aquele reconhecimento, se você tem aquele objeto que você trabalhou com o objetivo de adquirir também, é porque você fez por onde? É porque você é uma pessoa que merece. E você ser uma pessoa que merece está relacionado em você. Antes de você ter, você tem que ser. Antes de eu ter o cargo de gerente lá da Cardoso, eu preciso ter atitude no dia a dia de ser o gerente. Só depois que eu conseguir ser, que eu vou conseguir ter. Então acho que a gente precisa até ter muita clareza sobre isso, né? Ser antes de ter. E então atingindo lá o pico da montanha lá, é a parte da visão positiva, né, de futuro. E quando eu digo a visão positiva de futuro, o que eu quero me referir também? É que lá de cima você tem uma visão ampla. Quando você está lá em cima, você consegue enxergar de uma forma mais clara, mais nítida, outras possibilidades e oportunidades. E a partir daquela visão que você está tendo, você já escolhe qual que é o próximo ponto B, qual que é a próxima meta, qual que é o próximo objetivo. E ao mesmo tempo você tem a chance, você tem a oportunidade de puxar, de trazer outras pessoas para junto de si. Porque tem uma frase também que fala que quer ir rápido, vá sozinho, né? Mas se você quer ir longe, você precisa ir acompanhado. Então a gente tem a oportunidade de trazer outras pessoas para junto e essa visão ampla, né, de futuro e uma visão positiva, aonde não vai estar, às vezes, muito alinhada com a questão do vitimismo. É isso? Vitimismo. Né? Então acho que é bacana. Na verdade, as pessoas que tiverem, né, esse vício de vitimismo, né, tudo é difícil, para mim é pior, não dá e tudo mais, essas pessoas elas vão ser extintas. Aí vai cair lá naquele caso que eu falo e bato na tecla, né? A Amanda sabe disso. Será que realmente não existe serviço? Porque as pessoas viram e falam, não tem serviço, não tem emprego. Ou será que diante do seu vitimismo você acha que aquele negócio não é para você? Você acha que aquele negócio é difícil demais para você, que eu vou ficar quieto?
Então, assim, realmente isso é muito importante, porque, assim, hoje as pessoas que se consideram vítimas, em se tratando de profissionalismo, elas literalmente vão ser vítimas, né? Sim. Então, assim, agora, se você consegue enxergar ali longe, ninguém te segura. É claro que isso é um passo de cada vez, são conhecimentos que vão agregando para que você consiga chegar num ponto X, mas você consegue chegar. Todas as pessoas conseguem chegar onde quer, mas não dessa forma, agindo dessa forma. E interessante que assim, se tratando desse terceiro ponto aí de visão positiva de futuro, você falando e eu imaginando aqui, puxando na memória, as pessoas que são realizadoras. Tem muita gente que realiza muito. Sim. Como se diz, na boca de muita gente, tem gente que tem sorte demais, está realizando sempre, mas a pessoa que ela desenvolve essa autoconsciência, a pessoa que desenvolve a autorresponsabilidade, ela se torna uma pessoa muito realizadora na vida dela. Muitas das coisas que ela se propõe a fazer, que ela busca, ela consegue realizar, ela está sempre conquistando, né? E a quarta etapa, depois da visão positiva de futuro, né, a gente saiu lá do pezinho da montanha, que é a parte de consciência, começamos a escalar a montanha, né, passando pela parte da autorresponsabilidade. Agora a gente chegou no pico da montanha, que é a parte da visão positiva de futuro, e não para por aí. E olha que bacana isso. A quarta etapa aí desse progresso, desse desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento profissional, do crescimento de uma empresa, ele perpassa além. A partir do momento que você tem a visão mais ampla lá de cima daquela montanha, eu vou te dizer que você começa a ter umas ferramentas muito poderosas. O que é essas ferramentas? São as ações, as ferramentas que você utilizou no dia a dia para você conseguir adquirir tudo isso, consciência, autorresponsabilidade, e que fez você se tornar uma pessoa realizadora, conquistadora de metas. Então, a partir desse momento, você já tem muitas ferramentas, as quais que vai funcionar como se fosse um propulsor, como se fosse um trampolim. Essas ferramentas do dia a dia, elas vão te proporcionar a alçar voos maiores, a conquistar coisas maiores que às vezes você nem imagina, mas que vai ser possível. Por quê? Porque você tem a ferramenta necessária. O avião, para ele poder voar, qual que é a ferramenta necessária que ele precisa ter? Quais são? Porque não é só uma. Ele precisa de asa, ele precisa de uma turbina, uma de cada lado, ele precisa do piloto, ele precisa ali de um copiloto, ele precisa de um manche, que chama aquele negócio, né, para pilotar. Entende avião. E o mais importante, gente, do combustível. Porque se você não tiver o combustível ali, que é o mesmo combustível que a gente utiliza aqui em se tratando de empreendedorismo, de crescimento pessoal, é um combustível diário. Se a gente não tiver esse combustível, também não vai voar. Então, assim, é um conjunto de ferramentas que a gente precisa obter, que a gente precisa desenvolver no dia a dia, durante a nossa vida, que vai nos proporcionar, vou dizer assim, cada um montar o próprio aviãozinho, para quando você atingir uma meta ali, que você chegou no pico da montanha, você vai entrar dentro do avião e você ainda vai conseguir voar e alcançar lugares maiores, conquistas muito maiores do que aquilo que você, às vezes, às vezes até acredita no dia a dia que é possível, né? Então, acho bacana isso. Essas são as 4 etapas aí vou dizer assim, desse desenvolvimento, né? Das etapas de progresso. Então, recordando, consciência, a autorresponsabilidade, a visão positiva de futuro e, por último, as ferramentas, né, poderosas para o seu progresso. As ferramentas que é o trampolim, é o propulsor, é a turbina do avião que vai te fazer realmente decolar de verdade aí, em busca da sua realização pessoal, profissional, financeira, em busca do equilíbrio de vida, né, que você deseja, que a gente sonha. Acho que a felicidade é isso, né? Eu vejo que a felicidade, eu digo assim, a realização de verdade, porque a felicidade muitas das vezes ela vem do que a gente faz, do que a gente conquista, mas a realização de uma forma geral, acho que ela é muito maior do que
sei lá, às vezes a gente consegue até explicar, né? Acho que realização ela é uma coisa plena mesmo, de verdade. Na verdade, assim, né, eu penso comigo que a realização pessoal, tipo, ela não tem fim. Eu penso que ela é infinita, porque assim, cada degrau que você sobe enquanto pessoa, de autoconhecimento mesmo, é um degrau a mais que você quer subir, porque você sabe que consegue ir além. Então, assim, todas as conquistas que a gente tem, profissionais, financeiras, seja o que for, você sabe que você consegue ir além daquilo ali. Então, assim, na verdade, a autorrealização, para quem é empreendedor, para quem quer crescer, para quem quer ter conhecimento, ela é infinita. Porque a hora que você chegou no seu nível, que você lá na consciência você achava que era o máximo, você percebe que o seu nível é muito maior do que aquilo. Então, assim, é excepcional. Eu falo por mim mesma. Nesses anos que a gente vem trabalhando, e na verdade, assim, a gente começou, vou falar um pouquinho de mim? Isso, fica à vontade. A gente começou, assim, do nada, do zero, sem entender muita coisa, na verdade, sem entender nada, do tipo assim, cara, eu vou abrir esse negócio, eu vou fazer isso aqui, esse trem vai dar certo. Então, assim, foi muito mais difícil do que hoje. Hoje a gente tem várias pessoas que fazem treinamentos excelentes. Aqui em Silvânia mesmo, né? Marcos Castro é excelente pessoa. Então, assim, se lá, 5 anos atrás, eu tivesse tido um Marcos Castro da vida, uma pessoa que pudesse chegar em mim e me contar assim, Vanildo, ó, faz assim, ó, sobe esse degrau, segue por esse caminho que vai dar certo. Eu sei que a gente poderia estar, assim, num nível bem maior do que a gente está hoje. Só que ainda assim, eu acho que o empreendedorismo, ele vem de dentro da gente. Mesmo você não sabendo nada, você bota na sua cabeça que você pensa naquilo, que quer aquilo, que vai realizar e você realiza. Então eu falo assim, para quem é empreendedor, mesmo que ele não sabe nada, que ainda está caminhando assim meio que nas paralelas, ele ainda assim consegue crescer. A pessoa que tem visão, ela consegue crescer, com certeza ela consegue. A Amanda está aqui com a gente, participando aqui, né, desse episódio número 2 do podcast. O número 1. E ela tá falando muito, né, Amanda? Mas é o seguinte, não se preocupe, calma. A Amanda tá aqui com a gente, participando, né, aqui de um processo e tal. E realmente, assim, de autoconhecimento, um processo de consciência, né, do seu estado atual, um objetivo de crescer, de ser uma melhor profissional ainda do que ela já é, né, de ser uma melhor pessoa. Ela é uma pessoa assim, a Vanilda pode falar melhor que eu, que ela convive mais, mas é uma pessoa assim, genial, fantástica, né, esforçada e comprometida com o sucesso tanto da empresa quanto com o sucesso pessoal. E o fato dela estar aqui hoje é porque realmente ela está comprovando que ela está comprometida, que ela está buscando, que ela está sendo autorresponsável. Acho que a palavra é essa, né, Amanda? Mas assim, ó, posso contar um pouquinho da história da Amanda, já que ela não quer contar? Pode, fica à vontade. Assim, a Amanda é uma menina muito nova, né? Mas assim, desde o início, quando a gente contratou a Amanda, mesmo ela chegando assim, tipo, não sei nada, tem que aprender tudo, muitas vezes a gente consegue visualizar na pessoa que ela tem potencial, ela tem capacidade, ela tem o querer para fazer alguma coisa. Então, assim, foi esse potencial que nós enxergamos nela, foi esse querer crescer que nós enxergamos nela, e por saber que ela está começando a vida dela profissional agora, que ela tem o mundo todo pela frente, que a gente está realmente apostando nela. Isso foi uma aposta que nós fizemos e eu acredito 100% que vai ser executado, né? Vai dar certo, já deu certo. E aí, assim, para a gente poder ir finalizando aqui, eu vou pedir a Amanda agora para poder... O que seria a dica, Amanda, que você gostaria de dar para as pessoas que nos ouvem nesse momento, que nos assistem, no sentido, o que elas podem fazer no dia a dia para poder obter mais clareza, para poder obter mais consciência, né, do seu estado atual? O que as pessoas podem fazer no dia a dia para poder conseguir isso? O que você pode dar de dica aí? Primeiro, eu acredito que tem que ter consciência das suas dificuldades e anotar aquilo que você tem dificuldade. E segundo, procurar resolver, porque igual o Marcos disse,
O problema que você não resolve vira seu limite. Aí você fica ali. Não cresce nem... Não vai pra frente. Nem pra trás. Né? Então acho que é isso. Essa dica é legal, né? No dia a dia, você ter ali um caderno, um bloquinho de notas, ou às vezes até no próprio celular. Anota ali o que são suas dificuldades, o que está te impossibilitando de crescer, e em seguida você vai montar um plano de ação, né? O que eu preciso fazer para resolver isso? Eu preciso ir atrás de uma pessoa que tem um conhecimento X? Não, eu preciso desenvolver tal habilidade para poder mexer aqui com essa ferramenta que eu trabalho no dia a dia. Então acho que é isso, é realmente ter clareza das suas dificuldades e o que você tem que fazer para poder melhorar. E aí em seguida entra em campo, né? Vai lá e resolve. Mas assim, uma coisa que eu falo muito, anota, coloca no papel. Porque se você não colocar no papel ali, a partir do momento que eu paro e penso assim comigo, a gente fez isso com a Amanda aqui na prática, né? Até tá aqui a folha aqui do primeiro encontro nosso. Uma série de perguntas que ela teve que responder, né? Exemplo, eu já vou contar que você pode ir anotando aí, ó. Por curiosidade, o que você faz? Segunda pergunta aqui, ó, em notas com escala de 1 a 10, como que está o seu nível de consciência em relação a todas as tarefas que você realiza durante o dia? A outra, descreva aqui quais são as suas tarefas durante o dia a dia na empresa. Em relação às suas tarefas na empresa, quais são as dificuldades? Então ela vai relatando tudo. E em seguida o próximo passo é o quê? Como que a gente vai resolver isso? Vamos lá. 2, 3 opções de caminhos que a gente pode trilhar para poder resolver isso. E é matando. É uma dificuldade por vez. Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? E vai trabalhando isso no dia a dia, mas tem que colocar no papel. Porque senão fica naquela coisa de procrastinação. Eu preciso fazer isso, mas semana que vem eu faço. E aí a semana passa assim. Aí chega a semana que vem, às vezes você nem lembra que você tem que fazer aquilo. E fica deixando para depois. E nem sempre, eu vou dizer assim, que se você não planeja, se você não se organiza, o que vai acontecer é que você não vai conseguir desenvolver o que você precisa desenvolver, adquirir o que você precisa adquirir para poder te levar lá para cima da montanha. O que você precisa pegar para poder levar? Quais são as ferramentas que é importante você ter? É importante você levar comida? E o que você precisa, vou dizer assim, enxergar mais longe para poder antecipar? Pode haver uma chuva, uma tempestade durante os dias. Então é importante que você até se atente para isso, né? Antecipação. E a partir disso você, dificilmente não vai conquistar o que você deseja, o que você sonha. Acho que a consequência da sua persistência, da sua dedicação, do seu planejamento e da sua ação é o sucesso. Acho que a consequência é isso. Eu pegar esse controlinho aqui e jogar para cima, a consequência dele é cair da minha cabeça. Mas a consequência da sua dedicação é o sucesso. Eu não tenho dúvidas. Vanilda Cardoso, mensagem final. Mensagem final? A mensagem final eu vou copiar dele. Ele esqueceu de falar essa parte que é importantíssima. Uma vez ele me disse assim, Vanilda, se a gente crescer, se a gente mudar 1% por dia, depois de 100 dias, a gente vai ter mudado 100% da nossa vida. Então fica a dica que é dele mesmo, né? Então assim, a mudança ela é gradativa, ela é devagar. Tudo que é rápido demais, mudança rápida demais, nada disso funciona. Eu falo por mim mesma, gente. Então assim, a dica dele tá aí, é só colocar em prática. 1% por dia, né? Daqui 100 dias você vai ser o dobro, hein? 100% melhor, né? E pensa isso depois de um ano, com você fazendo, seguindo todo um processo e entrando em campo. Aí ninguém te segura. A vida é outra, né? Com certeza. E para finalizar aqui, eu quero agradecer aqui a participação da Amanda, agradecer a dica que ela deixou aí para vocês. E assim, aqui a gente não é, ninguém aqui é melhor do que o outro, né? Ao mesmo tempo que a gente ensina, contribui com o próximo, a gente está aprendendo. E eu tenho que falar essa frase, acho que assim, ninguém é tão inteligente, tão sabido que não tenha nada que aprender com o próximo, e ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar para o outro, né? Então acho que a gente precisa ter a humildade e estar aberto sempre a aprender mais um pouquinho com o próximo.
Eu quero agradecer aqui então a Vanilda, né, por dispor do precioso tempo fala dela. de novo que eu falei junto com você, vai ficar horrível. Vai não, tá vendo? Aqui é tudo ao vivo, gente, não tem enganação não. Eu planejei, falei, vamos gravar um podcast com a Vanilda, com a Amanda, eu nem tinha comunicado as duas. Né, a Amanda veio pra reunião, já pedi a Cristiano pra combinar com a Vanilda, o horário certinho, a Vanilda chegou aqui, a câmera já tava tudo organizada ali, já no REC gravando, então assim, não tem não tem nada planejado não, a gente sentou aqui, bateu um papo, e então quero agradecer a Vanilda pela disponibilidade do tempo, por aceitar, né, a gente gravar, tá fazendo esse bate-papo aqui que foi muito importante para mim, acredito que para todos e para quem tá participando com a gente aí, nos ouvindo, assistindo. Agradecer a Amanda também, né, que não saiu correndo, não enfiou debaixo da mesa, né? É verdade, né? Porque não é fácil, gente, não é fácil. Mas é isso, é um processo que todos nós estamos nele para poder crescer e alcançar aquilo que a gente deseja. E para fechar aqui, eu quero pegar aqui uma frase que eu tirei lá de dentro do livro. Como é que é o nome do livro que chama? Lá do Paulo Vieira, esqueci o nome, O Poder da Ação. O poder da autorresponsabilidade. O poder está aqui, A Amanda pegou lá. O poder do que? Leia, Amanda. Como é que é o nome do livro? O poder da autorresponsabilidade. Isso, então já fica a dica para você poder ler. Ele fala sobre a consciência, né? O que é a consciência? Ele define lá que é a principal característica humana. É a percepção ou entendimento que permite o ser humano vivenciar, experienciar e compreender os aspectos do mundo que o cerca e também do seu mundo interior. Ele nos permite entender os porquês, as causas e os efeitos do que acontece em nossas vidas. Possibilita ainda que nos coloquemos corretamente na linha do tempo, isto é, fazendo a gente perceber com clareza que o passado influencia no nosso presente e o nosso presente influencia e certamente determinará o nosso futuro, tá? Então fica essa mensagem, fica aí as nossas ideias, né? Vou dizer que assim, nem tudo que a gente fala eu vou dizer que talvez não seja o mais correto possível, mas é o melhor que a gente tem para poder dar, para poder entregar para você e que você possa, se acreditar que é bom, traz para a sua vida, entre em campo e a gente se encontra lá no pico da montanha, no lugar mais alto, tem até o troféuzinho que tá? Aí o troféu, vou pegar na orelhinha dele. Ok? Então, um grande abraço. Foi um prazer ter você aqui com a gente nesse podcast, nesse segundo episódio, né? Estamos começando agora. E não deixa de comentar aqui pra gente o que você achou. Você que está assistindo o vídeo aí, compartilha com outras pessoas, marca outras pessoas aí. E a gente se vê aí num próximo episódio. Valeu, um abraço!